Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Androcenter Convida. Nosso colega Eduardo Miranda já está na área também. Tudo bom, Dudu? Fala, Gustavão, tudo bem, meu irmão? Para quem não conhece o Dudu mora lá em Fortaleza, uma das cidades mais bonitas do Nordeste, né? Acho que é um negócio que é diferente morar aí, né, Dudu? É muito bom, cara, eu gosto muito daqui, morei muito tempo fora, mas sempre guardei aqui a minha cidade com muito carinho. Aquela vontade de voltar, né? Com certeza, muito bom aqui. Vamos começar então mais um Androcenter Convida, que é essa nossa conversa de terça-feira, que até pouco tempo atrás era semanal, aí por conta dos nossos frequentes eventos da Bens, a gente acabou colocando essa nossa live a cada 14 dias, né, a cada 2 semanas. Então é uma conversa descontraída, onde a gente traz colegas, a gente traz amigos, né, pessoas importantes aí na seara da medicina sexual e da infertilidade masculina para conversar algum tema específico, né? Então todo esse conteúdo depois vai ficar disponível para a nossa audiência, né? Um conteúdo totalmente livre, um conteúdo totalmente gratuito, para realmente trazer para a nossa população uma das coisas que a gente é mais carente, que é essa questão da informação e da educação, né, Dudu? Não, perfeito, cara. Primeiramente queria agradecer aqui o convite, consideração do meu nome. Além de um amigo, você é um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, e para mim poder participar aqui dessa sua iniciativa, que eu acho fantástica, só me traz alegria e estimei pela sua pessoa. Muito obrigado. A gente que agradece a tua presença aqui, Eduardo. Sempre no começo eu gosto de fazer um disclaimer dizendo que esse conteúdo é um conteúdo informativo e que ele em nada substitui uma consulta médica. E hoje, então, a gente vai contar aqui na nossa live, aqui no nosso Androcenter Convida, então, com a presença de um colega e grande amigo lá do Ceará, que é o Dr. Eduardo de Paula Miranda, que ele é urologista e ele também tem uma pós-graduação, ele tem uma formação complementar nessa questão da andrologia e da infertilidade masculina. Então, eu queria que você tecesse suas primeiras palavras, que você se apresentasse, Dudu, e falasse um pouquinho para as pessoas da tua formação, da atuação em medicina sexual. Então, primeiro lá em São Paulo, né, que você ficou um tempo em São Paulo, depois foi para os Estados Unidos, e agora voltou em Fortaleza e junto aí do pessoal do Nordeste do nosso país. Então, Gustavão, eu como todo bom retirante, né, sou de origem nordestina, e aí me formei aqui no Ceará, fui para realmente São Paulo, fiz residência, cirurgia, urologia e doutorado lá na USP, e depois acabei tendo a oportunidade de fazer um treinamento clínico, né, uma especialização clínica, lá nos Estados Unidos, em Nova York, onde eu fui selecionado para participar de um programa que era um programa combinado, né, entre o Memorial Sloan Kettering e a Universidade de Cornell. Então eu tive a oportunidade de participar intensamente das atividades nessas duas esferas, né? E realmente foi muito bom. E realmente boa parte das técnicas e do meu conhecimento mais refinado que eu uso hoje foram os que eu aprendi lá, né? Então foi uma experiência muito rica, muitos amigos eu fiz lá. E no fim de tudo, né? O ciclo se fecha, eu tive a satisfação de poder voltar, né, para minha terra natal, de poder ajudar os meus conterrâneos, né, porque você ir para São Paulo, ir para os Estados Unidos e ficar lá é muito bom, né, lá já tem muita gente boa, aqui também, mas a minha área é uma área muito carente de profissionais na nossa área, e eu realmente estou muito feliz de poder estar aqui fazendo uma atuação realmente exclusiva nessa área que eu tanto me dedico, que eu tanto amo, que é a andrologia, né. A formação é uma coisa muito importante, né? Mas a formação, como eu brinco com alguns amigos, né? A formação fala do passado, né? E o meu futuro como eu falei, é um futuro aqui no Nordeste, tentando ajudar as pessoas, tentando fazer trabalhos de pesquisa e atendimento de alto padrão por aqui também. Sei que em Curitiba já tem muita gente boa, eu vou passar por aí só para lhe visitar e lhe dar um abraço. E o tema da nossa conversa de hoje será azospermia. Ainda existe uma esperança? Né? Então, no começo sempre eu coloco, para a gente poder se situar a respeito do tema, né? Então, a questão da infertilidade, né? Então, o casal infértil é aquele casal que não conseguiu uma gestação
ao final de 12 meses, né, mesmo tendo atividades sexuais e sem o uso de anticoncepcional. E a gente sabe que 50% dos casos de infertilidade, eles são ligados ao fator masculino, de modo isolado ou então de modo associado à parte feminina também. Assim, cada vez mais são solicitados exames de espermograma para esses homens que têm dentro desses casais inférteis, né? E esses espermogramas, eles podem vir espermogramas normais, espermogramas com alterações discretas ou então espermogramas com alterações bastante severas, como uma produção bastante prejudicada, ou então existem alguns casos, inclusive, onde essa produção espermática ela está ausente, né? Então, com o intuito de falar um pouquinho a respeito dessas alterações seminais mais severas, então, e nesses casos também onde tem essas alterações, onde estão os espermatozoides ausentes, que a gente tem o prazer de receber aqui o Dr. Eduardo e Paula Miranda, lá do Ceará, para a gente bater um papo bem gostoso nessa próxima hora a respeito desse assunto. Eduardo, então, você pode explicar um pouquinho para a nossa audiência o significado do termo azoospermia, né, que é esse nosso tema de hoje, e qual que é a porcentagem aproximada dessa alteração seminal que acomete a população masculina? Então, primeiramente, eu queria te parabenizar aí também, até pelo título, né, da nossa live, né? Ainda há esperança, que certamente esse é um diagnóstico que traz muito sofrimento, muita angústia para várias pessoas que se sentem completamente perdidas. E realmente a nossa luta diária é tentar buscar ali uma palavra, um atendimento, uma esperança mesmo para esses pacientes, né? Então a azoospermia é uma situação ainda muito heterogênea e ainda há esperança sim, né? E a gente precisa cada vez mais passar essa ideia, né, de que as coisas têm melhorado, o diagnóstico, condução e os tratamentos para a azoospermia, e que há esperança. Então se você está aí nessa luta, saiba que você não é o único, né? Na verdade, a azoospermia as pessoas pensam que é uma situação rara, né? São coisas que ainda é um grande tabu, ninguém comenta que tem azoospermia por aí, mas atinge, né, um número não desprezível de pessoas na nossa população geral, né, 1%, né, de todos os homens têm azoospermia, e você comentou, acredito, 10% das pessoas que estão buscando uma gravidez, tendo dificuldades para engravidar. E a questão é que ela realmente é uma doença silenciosa, né, então a pessoa, ela é impossível descobrir que tem azoospermia sem um exame laboratorial, sem uma avaliação microscópica do sêmen, né? Então geralmente são homens normais, têm uma aparência física normal, têm um desenvolvimento sexual normal, então são pessoas que têm ereções, fazem sexo de maneira normal, têm ejaculação, inclusive o aspecto do sêmen é completamente normal na grande maioria dos casos, porém quando você olha no microscópio, não tem nenhuma célula germinativa, não tem nenhum espermatozoide, né? Obviamente que algumas pessoas podem ter variações, esse é um exame que ele não é 100%, né? A produção de espermatozoides é uma coisa muito contínua, né? E tem algumas pessoas que podem variar ali entre produções um pouco mais baixas, né? E às vezes um exame mal feito também pode ser uma das causas do falso diagnóstico de azoospermia, né? A rigor você tem que fazer uma ampla pesquisa, de preferência com centrifugação e avaliação do precipitado, que a gente chama de pellet, né? Então, depois de concentrar várias vezes o sêmen, você tem que fazer uma ampla pesquisa e só então você vai firmar o diagnóstico de azoospermia, que é um diagnóstico laboratorial, através de exames. E eventualmente não é bem recomendado ainda que se repita o exame, né? Porque existem algumas causas transitórias de azoospermia, ou pode ser uma avaliação, como eu falei, uma avaliação equivocada, ou a pessoa pode oscilar mesmo. Então, antes de arrancar os cabelos de desespero, tenha calma, procure um especialista, procure um bom laboratório e faça uma avaliação adequada, né? A gente tem que uma avaliação seminal, ela não fecha o diagnóstico de nada, então a gente precisa repetir uma nova contagem seminal, de preferência com intervalo acima de um mês e pouco, às vezes até um pouquinho mais, e isso que você falou é bastante importante, a gente tem que ter um laboratório de confiança. Aqui em Curitiba, eu mesmo tenho 2 laboratórios de confiança, e eu tenho bastante dificuldade de conseguir entender os espermogramas desses laboratórios que não são de confiança. Por quê? Porque são poucos os laboratórios que usam a nomenclatura, né, e os parâmetros da OMS do último estudo de 2010,
que é o estudo que a gente se baseia, na realidade, para a gente poder fechar diagnóstico e até indicar para tratamentos. E existem muitos laboratórios que não usam essas últimas normatizações e que dificultam bastante o nosso serviço no diagnóstico e na indicação do tratamento mais adequado. E colocou, né, que existem vários pacientes que chegam procurando a nossa ajuda e que chegam com essa ausência de espermatozoides no sêmen, e isso aí traz muita angústia. Muitas vezes até fazem com que essas pessoas fiquem até sem esperança com relação à paternidade. Então, eu acho que você podia explicar pra gente o que é a diferença entre azoospermia e esterilidade, e que elas não são a mesma coisa? Sim, né? Na verdade, esterilidade até é um termo que eu realmente não gosto nem um pouco, né? Eu acho que ele é um termo antigo, é um termo, obviamente, da nossa língua portuguesa, mas ele é um termo meio pejorativo, né? Então, estéril é aquela pessoa que é incapaz de gerar filhos biológicos. Hoje em dia, com as técnicas de reprodução assistida, né, esse termo ele tem caído por terra, porque quem era estéril ontem, hoje, de acordo com as novas técnicas, é capaz de ser pais biológicos, né? Então, tem gente que ainda fala assim, estéril é aquela pessoa que faz uma procura cirúrgica de espermatozoides do testículo e não encontra nada. Não deixa de ser uma verdade, porém eu acho que isso é no ano de 2021, né? Talvez em 2030 para lá, essas pessoas ainda têm outra chance. Então eu tenho alguns termos que eu realmente evito, ensino aos residentes que evitem usar esse tipo de termo, que apesar de serem bem conhecidos, tem certas coisas simplesmente que tem que mudar e desaparecer aí do nosso cotidiano. É verdade, a ciência é a medicina, né? A medicina é uma parte da ciência, são uma ciência de verdades transitórias, né? Então, o que algum tempo atrás, né, o que antes lá da ICSI, né, lá dos anos 90, era um sinônimo de esterilidade, né? E hoje em dia já não é mais, né? E você muito bem colocou. Com toda a evolução da medicina reprodutiva, a gente muito provavelmente, dentro de algumas décadas, né, a gente vai conseguir trazer essa esperança e o tratamento com um número ainda maior de pessoas. Então, nesse âmbito, Eduardo, da gente diferenciar, né, o que é uma azoospermia, o que é uma esterilidade, e deixar bastante claro que um paciente que é azoospermico, ele não necessariamente é estéril, né, a gente consegue, tem várias causas que a gente consegue reverter. Dentro dessas causas, assim, existem causas reversíveis, onde a gente pode fazer um tratamento, de usar uma medicação, fazer uma droga para esse paciente e a gente conseguir reverter essa azoospermia? Existe sim, né? Na verdade, infelizmente, isso aí é bem menos frequente do que a gente gostaria. As azoospermias secundárias, né? Algum tipo de distúrbios hormonais, né? Seja que o paciente tem doenças hormonais, ou até pelo uso indiscriminado de tratamentos hormonais, como derivados da testosterona e anabolizantes, né? São causas talvez as mais comuns atualmente de azoospermia reversível. Tá? Existem também algumas causas que são azoospermia transitória, sujeitos que estão fazendo algum tipo de uso de drogas ou tratamentos gonadotóxicos, eventualmente doenças febris agudas, né? Quadros, digamos, mais agudos podem causar uma azoospermia que depois acaba melhorando. E eventualmente também alguns tipos que a gente chama de azoospermia obstrutiva, né, onde há alguma obstrução, um entupimento dos canais de condução dos espermatozoides, né, em alguns casos, felizmente, são passíveis de alguma reconstrução cirúrgica, né. Eu costumo dizer que eu sou um tipo de encanador mais sofisticado, né, e a coisa que eu mais gosto é encontrar um entupimento para a gente poder tentar reestabelecer a normalidade, tirar, né, desentupir as coisas, né. Fazer um cano acessório. Exatamente. Infelizmente, né, no contexto da azoospermia, eu diria que são a minoria das causas que são reversíveis, né? Mas a gente só sabe disso depois de uma ampla investigação, né? De todos os fatores a que o paciente está exposto, né? Uso de medicamentos, tratamentos, drogas, coisas do tipo, e alguns exames complementares, né? Então, sempre há a esperança, né? E todo dia, quando eu recebo um azoospermico, eu fico na busca de uma potencial reversão, né? Apesar de muito raramente a gente conseguir, né? A minoria dos casos, infelizmente. Então, assim, muito bem como o Eduardo colocou, existem causas reversíveis, né, de azoospermia, né? Então, existem algumas alterações genéticas, inclusive, onde esse homem, ele nasce com uma alteração numa glândula da nossa que a gente tem no cérebro, chamada hipófise, e que por essa alteração anatômica ele acaba não produzindo os pró-hormônios da testosterona e os pró-hormônios que fazem com que as nossas células germinativas tenham o seu desenvolvimento,
E boa parte das vezes a gente faz uma reposição desses pró-hormônios e a gente consegue reverter essa azospermia e começar uma espermatogênese. Às vezes até acontece da gente não conseguir uma espermatogênese que seja suficientemente efetiva para conseguir uma gestação natural, mas a gente conseguindo uma espermatogênese, que a gente consiga espermatozoides no sêmen, já é uma grande vitória, né? Porque esse paciente ele já não vai mais precisar ser submetido a uma extração cirúrgica. E nesses casos dessas alterações hormonais, que são isso que a gente chama de hipogonadismo hipogonadotrófico, se a gente não faz esse estímulo medicamentoso, né, através de medicações que a gente chama de gonadotrofinas, esse testículo ele não vai ter produção de espermatozoide mesmo se ele for fazer a biópsia. Então a gente fazendo esse diagnóstico pré-operatório da biópsia, né? Então a gente fazendo toda essa investigação, a gente tem a chance de fazer com que esse homem ejacule espermatozoide e eventualmente se ele não ejacular espermatozoide, a gente tem uma chance um pouquinho maior de na extração cirúrgica, né, na microtese, de a gente aumentar um pouquinho a chance de deixar esses espermatozoides, né, Dudu? Então veja o quanto que é importante você, quando está diante de uma alteração seminal grave, de você passar com uma consulta com os médicos, né, os urologistas, andrologistas, que são os especializados nisso aí, porque só através do diagnóstico preciso a gente vai conseguir propor o tratamento adequado. E é assim, apesar dos urologistas serem todos urologistas, existem urologistas que são mais focados no tratamento do câncer, tem urologista que é especialista no câncer de próstata, tem urologista que é especialista no câncer de rim, tem aquele urologista que é especialista na incontinência urinária, no cálculo, né? E assim como tem um urologista que é especializado nessa questão da infertilidade, né? Que somos nós que dedicamos praticamente todo o nosso tempo ao estudo dessas doenças, né, Eduardo? É bem verdade, né? E cabe lembrar também que esse tipo de tecnologia que a andrologia está envolvida, centros de reprodução, também não são amplamente disponíveis no centro de residência médica, né? Então, é verdade, é verdade. É muito comum os pacientes passarem vários urologistas, né? Que não tiveram um grande treinamento específico nessa área e há uma certa dificuldade, né, na condução desses casos, até porque, por mais que eu costumo dizer, né, por mais que o paciente tenha azospermia e seja, às vezes, né, nesses casos, a principal causa da infertilidade do casal, muitas vezes é a própria mulher que vai passar a maior parte dos tratamentos hormonais, as avaliações mais complexas, então também é sempre importante que haja uma parceria e um acompanhamento em conjunto do casal, né? Necessita de vários profissionais, de acompanhar em conjunto um caso que é crítico, isso ainda torna ainda mais, o funil mais estreito ainda, para você ter um atendimento de qualidade, não é? E você chamou atenção, eu não sei como é que é aí no Ceará, mas aqui no Paraná a gente não tem nenhum centro que faça reprodução assistida pelo SUS. Então realmente as nossas formações médicas de residência médica em urologia, elas ainda, pelo menos aqui em Curitiba, não sei como é que é aí no Ceará, elas ainda são em parte deficientes dessa experiência do residente ou da formação básica do residente em urologia na parte de reprodução assistida. Então a gente, vez por outra, inclusive a gente acaba convidando os nossos residentes para participarem do nosso dia a dia, acompanhar, né, nosso dia a dia, para eles terem um pouquinho de contato a mais aí com essa parte da reprodução assistida. Mas dentro da residência médica mesmo, a gente tem essa carência aqui. Eu não sei como é que é aí no Ceará, Eduardo. Não, aqui também é muito difícil, né? Até existe um centro de reprodução assistida, mas só de baixa complexidade, né? Eu até acho que houve um esforço no passado em tentar montar realmente um de alta complexidade, mas é muito difícil, né? Frente às dificuldades financeiras, nossa população ainda é muito carente, tem tantas prioridades ainda para o sistema de saúde, que problemas como esse, né? Frente a pessoas que não têm acesso a medicamentos básicos, atenção básica, é difícil. Se montar isso. Eu acho que no Brasil todo tem muito pouco, né? Se tiver 10 centros no Brasil, né? Eu acho que é muito, né? É verdade. Mas tomara que isso mude, né? Tomara que mude. Eu acho que a tendência é que essas tecnologias sejam mais popularizadas, né? Acho que talvez os custos fiquem mais acessíveis para o sistema de saúde, né? Há um potencial, uma revolução nisso aí, né? Porque até a questão dos convênios, né? Eles não cobram, mas pode um dia vir a cobrir, baratear e às vezes chegar ao SUS, se Deus quiser, um dia. Né? E até o direito do ser humano, né, o direito de reprodução, né, o direito de ter uma família, né. Então acho que muito provavelmente nos próximos anos, aí, com o desenvolvimento da nossa sociedade, do modo geral, assim, o caminho passa também pelo desenvolvimento desses tratamentos de reprodução assistida, né? Pelo menos nas grandes universidades, nas universidades federais espalhadas por todo o país, né? Eu sei que você é ligado à Universidade Federal do Ceará, eu sou ligado aqui à Universidade Federal do Paraná.
eu acho que a gente vai, uma hora ou outra, a sociedade vai exigir isso aí, e a gente vai ter que estar pronto, né, para poder ajudar essa população. Sim. E outra coisa que eu queria falar também, Eduardo, eu acho que uma das principais causas hoje em dia que a gente tem de azoospermia seja o abuso dos ésteres anabolizantes. A quantidade de gente que a gente vê no nosso consultório com alteração seminal e alterações seminais graves, inclusive, pelo uso dos ésteres anabolizantes é muito grande, né? Então acho que vale a pena a gente ressaltar essa correlação que existe entre o uso de ésteres anabolizantes e testosterona, especialmente testosterona exógena, e a ocorrência dessas alterações seminais severas. Então você levantou um ponto que é bem relevante, né? Como você falou, boa parte dos nossos pacientes tem um histórico aí de uso ou abuso dessas substâncias, né? Que a gente sabe que as pessoas associam muito a testosterona com virilidade, fertilidade e saúde. Mas essa é uma relação paradoxal. De fato, a sua própria testosterona, que é produzida pelo seu corpo, ela é um grande marcador de saúde, e ela é capaz, ela é responsável por manter um bom funcionamento da maior parte dos órgãos e sistemas. Por outro lado, né, quando você recebe esse hormônio de forma externa, ou seja, ele está sendo adicionado artificialmente ao seu organismo, né, isso aí faz com que o nosso organismo entenda que haja uma produção excessiva, né, principalmente no eixo reprodutivo, e há um bloqueio, né? Então, você até mencionou esses pró-hormônios que estimulam o testículo a manter o seu volume habitual, que estimulam as células precursoras dos espermatozoides a se multiplicarem, elas tendem a ser bloqueadas, né? E isso gera, né, com uma certa frequência a azoospermia. Felizmente, a maior parte das vezes isso aí é um quadro reversível, né? Porém, quanto mais tempo se usa esses tratamentos, quanto mais altas as doses, quanto maior a idade do sujeito, e eventualmente aqueles que já partem de um ponto mais baixo, ou seja, aqueles pacientes que já têm um problema de produção, maior a chance de ele vir a desenvolver um problema que é persistente. Geralmente a gente recomenda, né, que se espere até 2 anos após a parada dos tratamentos para rever que haja um retorno à produção. Obviamente ninguém vai esperar 2 anos sem fazer nada, a gente usa tratamentos de resgate, né? Até algumas pessoas, muitos desses usuários aí de testosterona já estão habituados com a terapia pós-ciclo, né, para tentar minimizar esse tipo de problema, mas mesmo assim isso não é uma garantia, até porque eu falei, pode demorar bastante tempo, né? Esses pacientes, nesse momento, eles muitas vezes não estão interessados em fertilidade, então não há uma avaliação adequada dos riscos que ele tem, de já ter infertilidade ao início da terapia. Então tudo isso aí é muito arriscado, tá? Então o ideal era que todo mundo tivesse essa consciência, né? Mas infelizmente ainda muitas pessoas mantêm aí esse uso, e é um foco comum da nossa prática, né? Tentar estimular esse eixo, fazer com que os espermatozoides apareçam novamente, mas muitas vezes é um caso complexo, né? Muitas vezes o testículo já deu uma bela atrofiada, né? E muitas vezes até a própria cirurgia é incapaz de encontrar espermatozoides no testículo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, né, com essa medicina de performance, né? E eu entendo que as pessoas são adultas, são autônomas e exercem o seu direito de tomar o que bem entenderem, porém o ideal é que houvesse um aconselhamento mais adequado, entendeu? Para aqueles que isso é um tema relevante, que fosse melhor conversado, que fosse melhor avaliado e eventualmente melhor precavido também, né? E complicado em toda essa situação é que boa parte desses pacientes que são submetidos a esses tratamentos com testosterona, eles sequer são alertados desse risco, dessa alteração seminal. Então, uma vez por outra a gente conversa, foi falado para você que essa testosterona que você está usando pode trazer uma alteração seminal, uma alteração da tua fertilidade, né? Às vezes eles falam, não, sim, usei a testosterona, eu estava ciente de que isso podia trazer um problema para mim, mas existe uma parcela que eu não sei quantificar ao certo, mas é uma parcela, uns 30%, 40% que falam, pode alterar a produção, doutor? Isso aí eu comecei a usar, ninguém me avisou, né? Se a gente conseguir passar essa mensagem, né, que a testosterona, ela não é um hormônio que ela, usado uma injeção de testosterona, vai aumentar a produção seminal. Então você, jovem, que eventualmente pensa em fazer uma reposição de testosterona, pensa em fazer alguma coisa para melhorar a performance, saiba que a testosterona injetável, testosterona em gel,
pode levar você a uma alteração seminal grave, né? Então saiba disso. Está ciente de que você estava sabendo disso aí, né? Mas é importante que a população saiba disso, né, Eduardo? E o que eu vou até comentar aqui, me passou, eu não estava muito vendo os comentários aqui embaixo, mas meu colega Lucas Bittencourt, lá de Salvador. Grande Lucas, amigo de Salvador. Achei interessante o que ele falou aqui, né? Que muitas pessoas até prescrevem a testosterona com o interesse de melhorar a fertilidade, né? E já vi alguns casos desses. Não é infrequente não, às vezes pessoas que não são afins da área da reprodução, né? Às vezes até próprios urologistas, infelizmente, mas ginecologistas e outros médicos que acreditam que não, tome isso que vai melhorar a sua fertilidade, já que eles partem daquele pressuposto que eu falei, que a testosterona está associada a um dos principais combustíveis, né, para a produção de espermatozoides, né, mas é um efeito paradoxal e é importante que todo mundo conhecesse esse conceito, né. Muito bom, Lucas. Obrigado aí Obrigado pela presença, Lucas. O comentário foi muito propício. Eduardo, a gente sabe que a principal causa de infertilidade masculina ela é a varicocele. Então, a varicocele, apesar de ser presente em 15% de todos os homens, ela é uma doença que ela é muito mais prevalente nos homens inférteis, né, acometendo quase 40% dos homens com infertilidade primária e quase 80% dos homens que têm infertilidade secundária. Quando a gente está diante dessa associação de varicocele com azoospermia, a gente tem que se preocupar mais com a varicocele, com a azoospermia, ou a gente tem que ver o paciente como um todo? Meu amigo, essa pergunta ficou fácil, né? Sempre vejo o paciente como um todo que você nunca vai errar, né? Não tenha dúvida. Mas, realmente já assim, um certo corpo de evidência mostrando que a abordagem da varicocele, né, no contexto da azoospermia, traz inúmeros benefícios, né? Além de um certo número, talvez 20%, que volte a ejacular espermatozoides, né? Lembrando, voltar a ejacular espermatozoides não quer dizer voltar à fertilidade, mas já tira o paciente daquela situação mais crítica, né? E além disso, para muitos outros, né, pode fazer a diferença entre você encontrar ou não espermatozoides nas cirurgias para captação, né? É comum você ver aqueles padrões de testículo, né? Quem fez a varicocele antes da cirurgia de captação acaba tendo um melhor padrão de produção. Mas isso é o que está escrito nos artigos, nos livros, né? Na prática a situação é um pouco mais complexa, né? Porque veja que é uma situação extremamente complexa, que envolve também, como eu falei, situações do ponto de vista feminino. Por outro lado, também é uma condição extremamente heterogênea, né? Então existem varicoceles que são pequenas, varicoceles de ultrassom. Existem pacientes que já foram operados de varicocele no passado e tem uma varicocele pequena residual. Então, às vezes é difícil você triar o tamanho do impacto frente aos quadros de varicoceles menores. Nas varicoceles maiores, né, com certeza, eu acho que há uma tendência mundial a se fazer isso, porém é difícil, né, Gustavão? Na prática, entre nós aqui, então o sujeito já vai participar de uma microtese para fazer uma FIV, né? Daí você tem que fazer uma varicocele 4, 6 meses ou 1 ano antes, então você vai fazer com que o paciente passe por um procedimento, 2 procedimentos cirúrgicos, né? Isso aí gasta tempo, gasta energia, tem um dispêndio financeiro nisso aí, e muitas vezes a mulher já tem uma idade mais avançada também, tem vários complicadores. Né? Esse ponto que eu ia tocar, eu não sei se aí no Ceará o pessoal costuma ter filho um pouco mais cedo, mas aqui dificilmente um casal procura a gente cuja esposa tenha menos do que 34, 35 anos, então dependendo da idade da esposa, dependendo da reserva ovariana, a gente não tem mais todo aquele tempo que a gente gostaria para trabalhar esse casal, né, para melhorar a parte masculina dele. E aí para aí sim indicar uma FIV com a melhor segurança e a melhor evidência possível de resultados positivos, né? Então nem sempre tem todo esse tempo, né, Eduardo, para agir. Né? Não, infelizmente aqui no Ceará, como em Curitiba, eu acho que em todo o Brasil e em todo o mundo, a tendência é que as pessoas estão começando cada vez mais tarde a se preocupar com a fertilidade, né? Porque a vida ficou muito complexa, as pessoas estão querendo ganhar vida, crescer profissionalmente. As mulheres cada vez trabalham mais, né? Claro, que é uma coisa natural e que vai só aumentar. Então o tempo ele é curto, né? Então essa dificuldade eu sempre trago para o paciente, eu sempre comento, né, desse aspecto da medicina individualizada, né, no qual o paciente ele é também um autor, né, ele vai fazer uma decisão compartilhada com você. Então, por isso que essas consultas são complexas, né, que a gente tem que expor todos os prós e contras, quais são os anseios deles, quanto tempo eles estão dispostos a
a investir nisso aí. Às vezes, realmente, quando tem pacientes que se apresentam um pouquinho mais cedo, eu acho que vale a pena, sim, você propor isso aí, né? Na verdade, para todos você mencionar, principalmente para aquelas varicoceles que são mais significativas, esses potenciais benefícios, né? E há também alguns casos, né, que as pessoas às vezes vão na pressa, então tem que ser muito ponderado. Você vai na pressa, faz uma microtese, infelizmente não encontra nada. E alguns estudos mostrando que você, operando a varicocele e fazendo uma nova microtese, às vezes nesse segundo procedimento, você consegue acabar encontrando sim espermatozoides, né? Então, eu já vejo assim algumas segundas opiniões que a gente consegue indicar como uma tentativa de resgate também, né? Depende do momento que ele se apresenta para você, né? Tem que ser tudo muito bem conversado antes. Nós, como agentes da medicina, agentes da urologia, da andrologia, a gente tem o dever de informar o paciente, ao homem, à mulher, de tudo que pode acontecer, né? E aí cabe deles e cabe a gente, de modo conjunto, decidir qual que é a melhor conduta para aquele caso. Essa medicina individualizada que você citou, né, Eduardo? Se eu quem dera, no cenário ideal seria ótimo, né? A gente esperar a varicocele, esperar um tempo de preferência 6 meses a 1 ano, sem pressa, né? Eu acho que seria o cenário ideal, mas a vida como ela é, meu amigo, nem sempre os pacientes não leem os livros médicos, infelizmente. E uma outra coisa que eu queria falar aqui também, Edu, os pacientes que têm alterações seminais severas são pacientes que eles têm uma maior chance de ter patologias genéticas, né? Então, patologias genéticas podem levar à infertilidade. Então, boa parte das vezes, esses pacientes que têm essas alterações seminais graves, ou então uma própria azospermia, eles têm uma maior incidência de doenças genéticas. E dentro dessa investigação e da avaliação do andrologista, a gente também tem o dever de pesquisar essas doenças, né, Edu? É bem verdade, né? Na verdade, eu acho que aí, abrindo um parênteses aqui, algumas crenças minhas, acredito que a genética médica vai ser, talvez, assim, talvez uma das especialidades médicas de maior crescimento no futuro, né? Cada vez mais se atribui causas que antigamente eram dadas como idiopáticas ou de causa desconhecida, a gente atribui ao melhor conhecimento da genética, né? Até na própria azospermia, né? Daquele tipo, né, da azospermia de produção, né, ou não obstrutiva, aquela que a produção realmente é muito, muito baixa, se atribui, talvez 2/3 dos casos, a alguma alteração genética, às vezes infecciosa, mas geralmente são chamadas idiopáticas, ninguém sabe a causa. Há muitos estudos acontecendo agora para tentar identificar causas genéticas mais detalhadas, né? Hoje em dia a gente recomenda a avaliação cromossomial, tá certo? Que é através do cariótipo e das microdeleções, que são, eu costumo dizer que são exames grosseiros, né? Eles pegam alterações macros, né, e que a gente só vai encontrar talvez em 10% dos casos de azospermia não obstrutiva, né? Os outros casos ficam ainda com causas a serem respondidas, né? Existe um grande campo crescendo na reprodução que é esse, né, da genética, e já vi 60 genes envolvidos nessa parte aí. Eu acho que no futuro a gente vai poder dar mais informações. Aqueles casos que hoje a gente não sabe o que vão ter nome e sobrenome, né? Vamos ter causas atribuíveis a alterações genéticas, menores alterações estruturais, cromossomiais, ou enfim, qualquer que seja. Mas essas causas, apesar disso, dessas limitações que a gente tem hoje, né, são exames fundamentais, tanto o cariótipo como a microdeleção, tá? Porque eles podem estar associados, né, a algumas doenças que, não só do ponto de vista de infertilidade, são pacientes que vão necessitar um cuidado especial no segmento de longo prazo. Algumas alterações podem, né, principalmente a do cromossomo Y, podem ser herdados para os filhos, né, do sexo masculino. E algumas alterações cromossomiais que estão balanceadas naquele sujeito, ao se fazer um tratamento de reprodução assistida, isso pode desbalancear, pode aumentar a chance de malformações genéticas nos embriões. Então, uma avaliação genética básica feita por nós, e eventualmente, em alguns casos, fazer um aconselhamento genético com um geneticista é fundamental, e é uma coisa que é um campo que eu vejo um campo aberto de crescimento, e que cada vez mais nossas condutas e decisões vão ser pautadas, né, com esses parâmetros. Então, na realidade, essa questão genética, como muito bem o Eduardo colocou, às vezes a gente não vai conseguir curar o problema genético, mas esse problema genético, dependendo de onde a gente, o que a gente descubra, que nem, por exemplo, existe uma alteraçãozinha no cromossomo Y,
onde todos os pacientes que têm aquela alteração do cromossomo Y, eles não têm produção nenhuma de espermatozoide. Então, se a gente detecta aquela alteração, então do AZF-A, a gente sabe que no testículo daquele homem não tem espermatozoide e a gente já acessa a investigação. A gente não fica perdendo tempo, fazendo biópsia, fazendo tratamento, né? E existem algumas outras causas que são importantes de serem investigadas. Por quê? Porque são causas que, se a gente fizer um tratamento de reprodução assistida com aquela causa, existe uma chance um pouquinho maior do filho daquele paciente desenvolver o mesmo tipo de problema. Então, esse aconselhamento genético pré-operatório de uma biópsia com uma fertilização é bastante importante para a gente poder deixar claro para o paciente quais são os riscos, inclusive, dele ter um filho com problema, né? O campo da genética ele é realmente fascinante, né? Nós, como confessa nosso treinamento durante a nossa vida como um todo, como eu falei, é mais uma daquelas questões que envolve conhecimentos específicos, um grande quê de tecnologia, e cada vez mais, Gustavo, vamos ter que sentar, abrir o livro, começar a estudar esses conceitos básicos aí, porque eu acho que a revolução na reprodução assistida vai ser a revolução genética. Eu sempre, quando eu anuncio a aula, deixo uma caixinha de perguntas e cada vez mais tem surgido perguntas assim. Eu selecionei 3 perguntas aqui que eu achei que foram perguntas bem interessantes. A primeira delas: olá, doutor, nasci sem os meus 2 testículos na bolsa do saco e precisei fazer uma cirurgia da colocação deles no saco de volta aos 8 anos de idade. Fiz um exame de espermograma e deu zerado. O senhor acha que essa cirurgia pode ter causado uma obstrução da passagem dos espermatozoides no meu testículo? Provavelmente não. Tá? Na verdade, a criptorquidia, né, que é quando... que é esse caso, né? Criptorquidia é o nome técnico para os testículos que estão situados fora da bolsa testicular. Né? Eles podem se encontrar em qualquer região, né? Geralmente eles são formados no período intrauterino, na região intraabdominal. Daí eles vão descendo, e ao nascimento espera-se que eles cheguem até a bolsa testicular. Eles podem parar nessa descida, eles podem parar em qualquer lugar, seja na região da virilha, seja na região até na base do saco, ou até mesmo dentro da cavidade abdominal. Então isso geralmente está associado com alterações estruturais dos testículos, né? Então eles não chegam lá porque eles têm algum tipo de, digamos, de malformação, de uma hipoformação, digamos assim. Essa é uma das principais causas de azoospermia de produção. Obviamente é possível sim que durante a cirurgia pode ter sido lesado, machucado o ducto deferente dos 2 lados, mas é pouco provável, né? É mais provável que esteja associado com essa síndrome de testículos que tem alterações essenciais das suas células germinativas, tende a levar à azoospermia. Né? Na verdade, antigamente se esperava muito para fazer a cirurgia de recolocação deles na bolsa testicular. Tá? Hoje em dia se espera apenas 6 meses de vida. Então o ideal é que se faça, espera até 6 meses, que às vezes a pessoa nasce, não está lá ainda, mas ela cai nos primeiros 6 meses. Se não cair até lá, se opera antes do primeiro ano de vida. Antigamente se esperava mais, né, 2, 3, 4 anos, né? Sabe-se que depois dos 4 anos aumenta de maneira exponencial a chance de azoospermia, né? Então, 8 anos, essa história tá bem condizente com o quadro de produção, porém, não perca as esperanças, né? Porque muitos desses pacientes encontram-se sim espermatozoides dos tratamentos cirúrgicos, né? Obviamente vinculado a uma reprodução assistida, né? Você vai lá, faz uma exploração, preciso que a parceira forneça os óvulos também frente aos tratamentos e aí vai tentar se fazer embriões no laboratório. Não, tá perfeito. Eu acho que assim, dentro daquele escopo, né, que a gente tem 2 tipos de azoospermia, a gente tem a azoospermia secretória e a azoospermia obstrutiva, né? Então a secretória a gente tem um prejuízo na formação dos espermatozoides, então o testículo ele não é um bom produtor, e a gente tem aquela azoospermia obstrutiva onde o testículo produz, mas não passa, de algum jeito esses espermatozoides eles param para baixo da próstata, né, e não conseguem ser ejaculados. Então, nesse caso, a gente consegue observar que existiu uma confusão a respeito do... Né, que, geralmente, quando tem essa criptorquidia, ela é uma alteração da produção dos espermatozoides, não uma obstrução. Então, essa cirurgia da recolocação do testículo na bolsa, ela não causa nenhum tipo de obstrução, né? Muito pelo contrário, ela tem que ser feita o mais precoce possível. Por quê? Porque só o testículo ficando numa posição extra-abdominal, numa temperatura mais baixa do que a temperatura corporal, que é um dos fatores mais importantes para a produção desses espermatozoides. É só um comentário também, Gustavo. Então, diferente
tá? De cirurgias que são tidas até como inócuas, né? E podem se obstruir, como são cirurgias de hérnias, né? Sim, hérnia inguinal, né? Principalmente hérnias em bebês que são muito pequenos, né? Às vezes ali o anel que você... Né? Hérnia geralmente é um defeito que há na parede abdominal em que estruturas passam de um local para o outro através desse orifício, né? Então, em geral, essa cirurgia consiste em você fechar, né? Diminuir o tamanho desses orifícios, né? E isso aí você pode estreitar demais e pode machucar as estruturas que são muito delicadas nos bebês. Tá? Então, cirurgia de hérnias, sim, né? Ou então em pacientes mais velhos, colocação de hérnias com colocação de telas. Essas telas geram uma reação inflamatória que podem, sim, obstruir os ductos deferentes, ou até mesmo cirurgias no testículo, cirurgias inofensivas, como hérnias, como hidroceles, tá? Cirurgias de exploração do testículo, exploração do epidídimo. Então, muita atenção, né? Diferente da criptorquidia, cirurgias, qualquer cirurgia em que se explorou a região genital, seja através de cortes na virilha ou cortes no saco, né, podem, né, às vezes um pontinho ali inadvertido, né, às vezes essa cirurgia não é nem que é falta de experiência do cirurgião, é que às vezes a cirurgia tem um processo inflamatório, né, as estruturas estão muito aderidas e as coisas fogem da anatomia padrão e aí às vezes uma inflamação ou uma cicatrização inadequada vai gerar um entupimento ali, né, na região. Justamente aqueles cistos epidídimo, né, que boa parte das vezes são assintomáticos, que às vezes os pacientes querem mexer nesse cisto, né, a gente tem que sempre orientar, ó, cisto não dói, cisto não traz problema nenhum, muito pelo contrário, às vezes você vai querer tirar aquele cisto, você acaba fazendo uma lesão do epidídimo, que é um microcanalículo, que quando tiver, às vezes pode ter uma inflamação, qualquer coisa assim, e aí os espermatozoides não conseguem mais passar por aquele microcanalículo, e aí sim causa um problema muito mais sério do que o próprio cisto, né, Dudu? É isso mesmo. Uma outra pergunta que eu achei bastante interessante aqui, até com esse nosso contexto aí. Doutor, usei Durateston para ganhar massa muscular durante 3 anos. Parei o uso há 3 meses e desde então me sinto muito cansado e sem disposição. Também fiz um exame de esperma que deu 100 espermatozoides, mesmo após a centrifugação. O que eu tenho que fazer agora? Então esse aí é um dos efeitos negativos, típico, né, do uso digamos, de testosterona para outros fins, né? Ele nem falou também qual eram os fins, mas imagino que seja um homem mais jovem, né? Enfim. Ele falou que era para ganhar massa muscular. Para ganhar massa muscular, então. E aí o que acontece? Geralmente as pessoas, né, os nossos hormônios, nosso sistema endócrino, nossos hormônios, ele é um sistema muito bem desenhado, muito bem equilibrado, existem balanceamentos que são tênues, né? Na medida que você vai querer crescer, né, aumentar as produções hormonais de modo artificial, isso aí faz que haja um reequilíbrio, né, um rebalanço, como eu falei para vocês, né, inibindo a produção dos hormônios, digamos, de produção natural. Quando o sujeito para de tomar, o que acontece? Aqueles hormônios que mantinham a produção basal, eles acabam diminuindo e os níveis ficam bem mais baixos do que estavam antes. Então, pacientes que antes era normal, ele usou um tratamento para ficar mais forte. Daí, quando ele para, ele se sente sempre assim, mais fraco, né? Às vezes de humor deprimido. Ele realmente tem o famoso crash, né? Depois que você para. E isso aí demora um tempo para que o seu organismo ele acorde, né? Que as produções hormonais elas voltem a se elevar naturalmente. E esse é um processo, como eu falei, pode demorar até 2 anos. Existem alguns medicamentos, quando o paciente está muito sintomático, né? Você não vai colocar ele de volta, né? Em tratamentos à base de testosterona, mas você pode dar tratamentos que estimulem a produção do próprio corpo dele, né? Existem hormônios estimuladores do testículo para que haja uma produção, digamos, de hormônio para que ele possa voltar a se sentir melhor ou mais parecido como era antes. E isso também ajuda muitas vezes na produção de espermatozoides, né? Mas o interessante é mostrar que o tempo 3 meses é um tempo pequeno, né? Existem alguns estudos que avaliaram, né, não para fins de ganho muscular, mas para fins de hipogonadismo mesmo, que em geral, né, 60% dos pacientes, tá, eles demoram em torno de 6 meses. Quando você avalia um espermograma com 6 meses, metade, um pouquinho, já começa a aparecer espermatozoides. Com 12 meses, aí já aumenta para talvez 80, 70, 85, entre 70% e 90%. E uma minoria, 10, 15%, vai demorar o segundo ano inteiro ainda, daqueles que vão voltar, né, para recuperar. É pouco tempo, né? Mas acho que o mais importante mesmo é não usar mais testosterona, né? Então, sim, esse tempo que agora ele está sem testosterona, provavelmente o organismo ele
está com uma deficiência nesses pró-hormônios produtores, né? Então ele não está conseguindo produzir testosterona, ele está sentindo falta da testosterona, e essa falta desses pró-hormônios é o que justamente ocasionou essa alteração da produção. Então ele não pode começar a usar a testosterona de volta, ele vai precisar fazer um trabalho de uma recuperação com esses pró-hormônios, né, para tentar recuperar a produção própria e também recuperar a produção espermática, né? Então isso é uma das provas também, né, que a testosterona ela causa uma certa dependência, né? Sim. Você começa a trabalhar em outro nível, você sente um super-homem, tá? E aí, depois que você volta a ser um Hellis mortal, você acaba tendo, às vezes, problemas de adaptação, tá? Então, como qualquer droga, né, de uso abusivo, o ideal é que você não comece. Mas uma vez começando, obviamente, e havendo o desejo de largar, de voltar a uma produção habitual, o ideal é fazer um acompanhamento, tá, com um especialista, com medicamentos adequados. Muitas vezes é necessário um acompanhamento multidisciplinar também, com psicólogos ali para fazer esse acompanhamento para evitar, digamos, problemas mais sérios, né, do ponto de vista físico e psicológico, tá? Eu queria entrar agora num tema um pouquinho mais polêmico aqui, Eduardo. Então a gente sabe que existem aqueles casos de azoospermia, né, onde a gente vai fazer toda uma investigação, às vezes acha, às vezes não acha, você vai para uma biópsia, vai fazer uma microtese, e a gente sabe que lá uma porcentagem de 35% a 40% das vezes a gente não vai achar espermatozoide nessa biópsia, né? Sim. Como é que e nesses casos são as indicações clássicas da gente usar espermatozoide de banco de sêmen. Na tua experiência, como que é essa aceitação dos pacientes, né? E como é que você aborda esse caso junto dos casais, dos seus pacientes, quando isso é necessário? Tá, então isso aí realmente é um ponto muito, muito importante, né? Na verdade, eu quase sempre digo isso no primeiro dia, na primeira consulta, né? Porque é muito importante, né, que sejam colocadas todas as dificuldades, né? Obviamente não é para desestimular ninguém, mas é que os números ainda, né, quando você fala de sucesso em azoospermia não obstrutiva, eles ainda são modestos. Grandes, né? São modestos. As dificuldades ainda são grandes, desculpa, e o sucesso ele é modesto. Então, o ideal é que você traga a expectativa realista para os pacientes. Eu já começo a falar isso aí para que o paciente comece a considerar, a pensar, né, um plano B, para que, frente a uma falha dessa, a um resultado negativo, que o paciente já esteja preparado, né, vá revendo os conceitos, vá conversando com a parceira. Obviamente isso é uma coisa muito íntima, uma coisa que ninguém nunca vai saber, é um segredo que o casal vai levar, né, consigo para o túmulo, mas é uma opção válida, né? Muitos casos onde não há nenhuma outra opção, às vezes o paciente se adaptar a essa ideia é uma coisa muito, muito importante. É como eu digo para os pacientes, né? Então, o que é ser pai, né, hoje em dia, né? Hoje as pessoas estão mais abertas, né? Então, será que você precisa realmente que o seu filho tenha o seu material genético para que você considere seu filho? Será que você fazer uma cirurgia, né, fazer um corte no saco, passar 3 horas ali procurando seu testículo, não encontrar, mas prosseguir, não desistir, prosseguir, seguir um caminho de formar um belo embrião, acompanhar toda a gestação e a partir do nascimento o resto da vida? Será que isso não é ser mais pai do que aquelas pessoas que têm filhos não desejados e que crescem sem uma figura paterna adequada, né? Então, a gente que é pai, né? Eu sou pai, eu tenho 2 meninos, o Eduardo também é pai, ele tem um menino e uma menina. E a gente sabe que muito mais que a parte genética é a parte do amor que a gente sente por eles, né? Claro. Lógico, eu não passei por isso, né? A gente não sabe o que é estar na pele, mas é assim, eu imagino que se algum dos meus filhos, se os 2 filhos não fossem geneticamente meus, eu ia amar os 2 da mesma forma, né, Eduardo? Ah, com certeza. E assim, também a gente já teve vários pacientes que tiveram filho através de sêmen doado e nenhum deles se arrepende, todos eles se sentem realizados enquanto pais, né? Eu tenho contato com alguns pacientes, né? E vou te falar uma coisa que me surpreende cada vez mais, né? Que hoje em dia, eu vou dizer que a maioria dos meus pacientes aceitam. A maioria, né? Eles já chegam lá naquele, como eu falei, às vezes chegaram até mim, já passaram alguns médicos, já foram desacreditados, ou já foram desacreditados pela própria vida, pelo Dr. Google, não sei. Então eles chegam bem receptivos a essa ideia, né? Eu tinha olhado, uma vez feito um levantamento assim do último ano, e em torno de 80% dos meus pacientes aceitavam. Cara, mas talvez os últimos 10 todos aceitaram, sabe? Então até eu talvez tenha que rever aí. Eu acho que talvez 90% dos meus pacientes, hoje em dia, eles aceitem, né? As pessoas, a nossa mente humana, ela tem evoluído. Eu acho que os tabus, quem está nesse meio buscando lutar
para ter uma família, né? E se realmente você às vezes não pode, mas você dá a oportunidade da sua parceira carregar um filho dentro de si, entendeu? Isso é muito importante. Não quero deixar de fora também a adoção, tá? Que é um ato nobre. Sim. Porém, adotar, meu amigo, também não é nada fácil, né? A parte burocrática é muito difícil, de crianças que já são maiores, tem alguns problemas, assim, problemas jurídicos que tem, né? Inclusive a minha cunhada, ela trabalha na vara de família, ela me conta cada história de como é difícil, né? Às vezes a pessoa, para ser apta a adotar uma pessoa, ela é mais difícil você ser mais fácil ser candidato a presidente da República do que você conseguir adotar alguém. Eduardo, já foi quase 1 hora, cara. Queria deixar agora um tempo final para você fazer suas considerações finais, eventualmente falar alguma coisa que você acha que a gente ainda não falou, e fique à vontade, Eduardo. Eu acho que foi muito produtivo, acho que a gente falou vários tópicos de interesse, né? A zoospermia ainda é um grande desafio, né, na nossa prática. Gosto sempre dos grandes desafios, né? Gosto de poder abraçar os pacientes nesse momento, que é tão delicado e tão cheio de nuances, né? Para quem está passando por isso agora, eu sempre digo, você não está sozinho, né? Tanto porque tem um tanto de homens que está nessa luta que nem você, muitos conseguem, muitos não conseguem, mas partem para os próximos passos e acabam chegando num ponto de aceitação e de realização, né, dessas questões de fertilidade, paternidade. Então não desistam, né? Por mais que vocês estejam... a gente sabe, né, Gustavão, que tem poucos andrologistas no nosso país ainda, né? As formações em urologia, elas são muito fracas nesse quesito, por questões que eu falei, questões de sistema público, que esse serviço não é oferecido na maior parte dos serviços públicos, mas que não desistam. O Brasil está cada vez menor, certo? A gente tem, hoje em dia, grandes centros da maior parte das capitais do nosso país, né? Tem um pouco da telemedicina agora, né? E quem acredita sempre alcança, tá, gente? Não desistam, contem com a gente. Procurem profissionais sérios, como o meu amigo Gustavo, que tenho certeza que vai dar uma grande ajuda e vai ser um ponto de inflexão no tratamento de vocês, né? E seguimos a nossa luta, Gustavão, sempre correndo atrás aí da saúde do homem. Legal, então acho que essa nossa conversa de hoje foi muito proveitosa, né? Então serviu para mostrar para nossa audiência que a zoospermia ela não é uma sentença de esterilidade e que ainda existe muito para ser feito. Então a gente também conseguiu alertar, né? Ver os casos reais de infertilidade, né? Por conta do uso de esteroides anabolizantes, e isso aí é uma das mensagens que a gente quer deixar. Em breve, pessoal, todo esse conteúdo vai estar disponível no nosso YouTube, no nosso Spotify, né? Também pode ser acessado através de um Linktree lá no Instagram da Rede Androcenter, onde tem acesso a todo esse conteúdo. Eduardo, mais uma vez o meu muito obrigado, meu amigo. Fiquei muito feliz da tua presença. E na semana que vem a gente vai ter a presença aqui do nutricionista Rodrigo Granzotti, nutricionista que trabalha aqui com a gente, e a gente vai falar um pouquinho a respeito da nutrição funcional em disfunção sexual e de infertilidade masculina. Acho que vai ser um tema tão interessante quanto esse de hoje. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Beleza, Gustavão. Grande abraço aí, cara. Obrigado. Mais uma vez, conte sempre comigo, viu? Tamo às ordens. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pela participação.